Atualmente, cerca de 90% de todos os painéis solares produzidos mundialmente são feitos de silício cristalino, e o mercado está expandindo a uma taxa de aproximadamente 30% ao ano. Como mencionado, a Tesla fez uma descoberta inovadora sobre um material que é menos caro, mais leve e mais fácil de fabricar. Trata-se de uma solução barata que produz células poderosas, os cristais ferroelétricos. Essas células solares são tão finas que têm o potencial de fornecer energia para uma casa inteira. O custo dos componentes cruciais, principalmente o polissilício para os painéis solares, atingiu um recorde devido à demanda excessiva e atrasos na fabricação. A classe mais cara de polissilício agora custa 40,62 centavos de dólar por quilograma, o que é mais alto do que o valor anterior de 40,34 centavos do ano passado. O metal de silicone é purificado até alcançar uma pureza de 99,99% antes de ser usado para fabricar o polissilício. Para evitar que o silicone cristalize, onde os bastões de silicone estão se desenvolvendo no centro do reator, as paredes do reator devem ser mantidas frias. A Tesla teve que buscar um substituto para o silicone, pois manter essa diferença de temperatura exigia muita energia. Graças a uma invenção inovadora que envolve a disposição de camadas finas dos materiais, a saída de energia dos cristais ferroelétricos em células solares pode ser aumentada em um fator de 1000. Esses cristais ferroelétricos são diferentes das células de silicone tradicionais, pois o efeito fotovoltaico pode ser produzido sem uma junção PN. Em resumo, não há necessidade de adicionar camadas de células dopadas positiva e negativamente. Essa alteração, de acordo com os pesquisadores, pode tornar mais simples a construção de painéis solares. Essas células revolucionárias podem ser fabricadas sem a necessidade de extrair matérias-primas da Terra. Os pesquisadores utilizam ferroelétricos como o titanato de bário, um óxido misto composto por bário e titânio, pois qualquer material com estrutura cristalina apresenta custos consideravelmente reduzidos. Essa descoberta promissora tem o potencial de transformar o setor de energia solar, proporcionando uma alternativa mais acessível e eficiente em comparação com os painéis solares convencionais de silício cristalino. A Tesla não precisa gastar muito dinheiro em mão de obra altamente qualificada ou equipamentos sofisticados para suportar a produção. Como resultado, estima-se que esses painéis custem até 10 vezes menos por watt do que os painéis solares de silicone comercial contemporâneos. Antes, os painéis solares da Tesla custavam cerca de 2,21 centavos de dólar por watt. No entanto, o preço por watt deste painel ferroelétrico é de apenas 22 centavos. Até recentemente, os custos dos painéis solares de silicone eram uma preocupação constante. Embora essa nova invenção da Tesla seja uma excelente opção para pessoas que não podem comprá-los, é necessário questionar quanto de energia ela pode realmente produzir, dado o baixo preço. Os Estados Unidos adicionaram 3,9 gigawatts de capacidade fotovoltaica solar no primeiro trimestre de 2022, elevando sua capacidade instalada total para 126,1 gigawatts de corrente contínua, o suficiente para alimentar 22 milhões de residências no país. No primeiro trimestre, a capacidade de geração de eletricidade aumentou 50%, sendo a energia solar responsável por metade desse aumento. A nova célula da Tesla, segundo Elon Musk, é um divisor de águas, pois produz mais energia do que nunca. Os pesquisadores construíram camadas cristalinas de titanato de bário, titanato de estrôncio e titanato de cálcio para alcançar esse aumento na geração de energia elétrica. Eles as utilizam para separar as cargas positivas e negativas em um único dispositivo solar, empilhando-as alternadamente. A eficiência dos painéis solares pode ser significativamente aumentada por essa configuração. Um cristal ferroelétrico, independentemente de quão puro seja o titanato de bário, não absorve muita luz solar e, como resultado, produz uma corrente fotovoltaica relativamente baixa. Ao experimentar várias combinações de materiais, os pesquisadores descobriram que a mistura de camadas muito finas de diferentes materiais aumenta consideravelmente o rendimento de energia solar.
Isso foi alcançado usando um laser de alta intensidade para vaporizar os cristais e depois redepositá-los em substratos carregadores. Isso resultou em um material com 500 camadas e espessura de 200 nanômetros. O novo material fotoelétrico exposto à luz do laser apresentou um fluxo de corrente 1000 vezes maior do que o do titanato de bário puro, e ainda mais eficiente, mesmo após reduzir a quantidade dos elementos base na mistura em cerca de 2/3. Um aumento significativo da permissividade parece ser resultado da interação entre as camadas do reticulado, ou seja, a estimulação pelos prótons da luz possibilita que os elétrons se movam mais facilmente. As medições também revelaram a força desse novo material ao resistir à polarização inversa, tornando-o altamente promissor para aplicações em painéis solares. Essa influência ocorre ao longo de um período de 6 meses e foi essencialmente estável. Um enorme conjunto solar da Tesla com 11,34 kW e uma faixa de produção diária de 43 a 58 kWh, totalizando 1.500 kWh por semana. Utilizando a célula ferroelétrica, não seria surpreendente descobrir que ele pode gerar 1,5 milhão de kWh por semana. A estratégia de desenvolvimento para as células ferroelétricas é um passo significativo para a Tesla e para a indústria de energia renovável. No futuro, espera-se que essa célula permita que Elon Musk alcance seu objetivo de fornecer eletricidade para todo o país. O aumento da energia solar no futuro pode levar a uma variedade de novas aplicações, incluindo a integração desses painéis em transporte público móvel, como no modelo Y. Além disso, imagine estruturas com janelas translúcidas que geram energia. É empolgante pensar nisso. No entanto, quais são as dificuldades das células solares ferroelétricas? A vida útil curta de revestimentos finos causados por altas temperaturas é um problema comum. O cristal de silicone ainda mantém a posição de destaque para os estados ocidentais. A Tesla está desenvolvendo um filme fino resistente a altas temperaturas. Seu trabalho tem o potencial de fazer parte de uma futura revolução em materiais ferroelétricos, que podem ser usados em memórias de computadores, capacitores e outros dispositivos elétricos. Enquanto um painel solar de silicone tem uma vida útil de 25 anos, essa célula ferroelétrica é tão nova que precisa de tempo para ser pesquisada em laboratório. Com um financiamento adicional de 56 milhões de dólares, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, iniciou vários programas para promover a fabricação local de painéis solares fotovoltaicos. Fica a questão de quais tipos de produtos a tecnologia solar estará produzindo daqui a 10 a 20 anos, já que está se desenvolvendo tão rapidamente. Boose RV revelou recentemente um novo painel solar de filme fino usando seleneto de cobre índio-galho como um novo material. Este painel solar pode ser usado em conjunto com painéis solares existentes, e representa o primeiro empreendimento da empresa em tecnologia fotovoltaica de folha fina. A célula solar flexível absorve a luz solar e a converte em energia usando SIGS e absorvedores de sulfeto de cádmio. Os absorvedores absorvem fótons da luz solar, gerando elétrons que se movem do lado negativo para o positivo das junções da camada absorvedora. Em comparação com as células solares à base de silicone, as células solares de filme fino são mais fáceis de instalar, mais flexíveis e oferecem maior estabilidade e longevidade. Além disso, os painéis solares convencionais experimentam uma diminuição na eficiência sob condições nubladas. No entanto, o painel solar flexível usado pela Boose RV, baseado na tecnologia de seleneto de cobre índio-galho, é mais estável e afirma ser capaz de produzir 3 vezes mais eletricidade do que um painel solar típico. Ele pode gerar 400 watts de energia em condições de baixa luz solar, mesmo na sombra, usando um painel solar flexível de 200 watts e 12 volts. Os módulos deste painel solar são conectados em série e paralelos, garantindo que a geração de energia continue mesmo que uma célula esteja parcialmente sombreada. Em resumo, painéis solares de filme fino, como o usado pela Boose RV, podem ser uma escolha adequada para atender às necessidades de energia fora da rede.
Eles oferecem eficiências comparáveis aos painéis de silicone cristalino tradicionais, proporcionando flexibilidade, estabilidade e a capacidade de gerar eletricidade em condições de baixa luz solar. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre esses novos painéis solares Tesla. Por favor, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.